Boa noite, estamos de volta aqui depois de uns 6 meses de pausa, só que dessa vez presencial aqui, né? Foram meses de ajustes, hoje o dia todo. Agradecer aqui ao meu amigo Carlos Mix, que deu os retoques finais. Já estamos aqui com o nosso convidado. E inicialmente vou agradecer algumas pessoas que nos apoiam, que nos deram muita força nesses tempos, desde que comecei a fazer online e agora presencial, que é o meu amigo LB Personalizados, o Bruno, qual nos doou as canecas aqui do MegaCast, a AGM Móveis, meu amigo Negro e Arioneide, que esse projetado aqui é tudo ele que fez aqui, doou o painel. Sedex do Tomate, meu amigo Pombinho que está aqui, que é o convidado. Mega Cell Celulares, Mega Entretenimento, Portal Online PB, JNR Personalizados, que é Júnior que faz as nossas artes, Fafá RP e Catita Plantas. Essas pessoas que vêm nos ajudando aqui e colaborando para que a gente fizesse, tornasse esse projeto presencial realidade. E para começar, eu vou deixar aqui que o Pombinho se apresente. Todo mundo já conhece, a gente já está há 2 anos aí, com uma pausazinha de 3, 4 meses, mas já estamos há 2 anos no ar, aqui antes era outro nome, a gente mudou para a nossa marca, MegaCast, e agora com um novo modelo presencial, para que as pessoas tenham uma melhor qualidade de imagem, de som. A gente ainda vai fazer outros ajustes, estúdio, enfim, vamos caminhando. Pombinho, fica à vontade para você fazer as suas considerações. Boa noite, Carlos. Quero agradecer a você pelo convite, né? E como todos já me conhecem, né? Meu nome é Francisco, mais conhecido como Pombinho, da empresa Sedex do Tomate. Fico muito grato aí pelo convite e agradecer às pessoas que estão nos assistindo, né? E estou à sua disposição, meu amigo. O intuito da nossa volta, e eu fiz questão até na descrição lá, eu fiz questão de começar por uma pessoa do Cubati e uma pessoa que eu tinha contactado, Edson, que é do seu segmento, ele ficou de me dar uma resposta, mas aí no carnaval ele estava viajando, eu acabei não procurando, e Pombinha do segmento representa uma parcela importante, né, desse segmento, e por que não conversar com você? Porque a Tomate, né, até onde eu conheço, até onde eu sei, é um segmento que movimenta, né, uma roda gigante, muito grande, né, uma engrenagem. E você, como produtor rural, proprietário da distribuidora Sedex do Tomate, que não é só tomate, na verdade, você produz tomate, cebola, batata, pimentão, uma cadeia de hortifruti granjeiros que a gente chama. Como é que foi o início de você começar a investir? Eu lembro quando eu cheguei aqui em 2007, 2008, você tinha um mercadinho ali, onde era a padaria. Sim. E como foi essa sua transição, essa sua mudança? Carlos, eu fui caminhoneiro, né? E devido a transporte de tomate e me espelhando em uma pessoa que foi professor digamos que de todos os produtores daqui da região, que foi nosso amigo Zé Grande, que ainda está na atividade. Eu esqueci de mencionar, eu não sabia que ele ainda estava em atividade. Tá, Zé Grande está na atividade ainda, ele está plantando batata. Mas ele foi um espelho para mim, um incentivo para que eu começasse a pegar gosto pela produção rural, né? De tomate. E assim fui buscando conhecimento e trazendo algumas coisas, algumas novidades através de parceiros, né? Como a Agrocenter, do meu amigo Enéas. Enéas, eu conheço, eu estive lá, comprei umas coisas. Com demais lojas que a gente compra, né? E assim fomos buscando aperfeiçoar e assim trazendo melhorias para a cultura do tomate na nossa cidade. É uma atividade. Eu andei, como eu falei para você em off, eu conheço muito pouco. Eu andei em alguns campos, acho que 2 ou 3 vezes,
não tenho um profundo conhecimento. Mas assim, a gente sabe, né, é notável e é sabido em toda a cidade, toda a região, que a tomate aqui, principalmente, eu falo da nossa região, que a gente conhece por nome as pessoas. Eu até citei numa matéria do Portal Online, muitos dessas pessoas que geram emprego e renda. Ela é uma atividade muito forte no segmento tanto de produção como de geração de emprego e renda. Isso. Né? A cidade de Cubati, eu costumo dizer por onde eu ando, já andei em vários lugares nesse Nordeste afora, né? Conhecida como a capital do Supercross, e quando a gente fala em Cubati, todo mundo já, rapaz, eu já vi falar, eu já fui. Só que as pessoas não conhecem o lado produtivo de Cubati. Por exemplo, Cubati, além da tomate, tem a betonita, que é explorada, mas que não deixa renda em Cubati. Isso. Diferentemente do tomate, que além de explorar, de plantar e distribuir, como sua empresa é localizada em Cubati, então assim, a renda ela fica mais em Cubati. Tanto quanto o Edson, como os outros plantadores que eu já mencionei, que agrega esses valores para a cidade. Eu acho que é um diferencial que precisa. Eu até, num tempo, não sei se você lembra, havia uma festa de tomate, mas assim, uma festa, um nome. E eu propus, até pensei em fazer uma festa de verdade, uma festa com estandes, o stand de Pombinho, o stand de Edson, o stand de fulano, de ciclano, de Ominho, que eu conheço, de Miro. Então assim, a gente montar um evento, não uma festa só. Fazer o evento tomate de rua, os estandes, e depois do evento de rua, a festa. Era uma ideia que eu tinha de transformar isso muito tempo atrás, quando o tomate ainda não tinha essa força, né? Mas continuando na questão da produção, muita gente só produzia o tomate, né? Eles só produziam, vendia para a Ceasa. Como foi a sua ideia de montar uma empresa para selecionar o tomate aqui na cidade e classificar, digamos assim, esses produtos e fazer essa distribuição? Quando foi que você pensou? Isso aí foi esse passo? Pensando em melhoria para os colaboradores, que esse trabalho sempre era feito na roça, né? Eu sempre pegava na roça isso. Direto já, né? E até porque, para beneficiar melhor o produto e você adquirir um preço melhor. Aí eu criei essa ideia de construir esse galpão, que é situado aqui na cidade, e assim tentar gerar mais emprego, porque que queira que não, se tem um local só, é mais fácil a locomoção das pessoas. Isso. O galpão é praticamente dentro da rua, de casa, né? o cara trabalha em casa, né? Casa, Aí nesse pensamento foi se estendendo e eu fui buscando e aperfeiçoando, trazendo maquinários, né? Como essa máquina mesmo de selecionar tomate, que eu fui para São Paulo. Você tem uma esteira lá, né? Fui para São Paulo, pesquisei, olhei e vi que era uma coisa importante, né? E assim trazendo e mostrando, né, que nossa cidade tem um potencial muito grande a respeito da cultura do tomate, e também eu trazendo aí a cultura da cebola também. A cebola para a nossa região, o pouco que eu conheço, é bom porque é uma região seca, né? Porque cebola ela não dá quando está chovendo, né? Não, a cebola dá sim, assim, dá. Meio complicado na época de chuva, né? Mas a gente vai conduzindo e vai dando tudo certo. Então, eu sempre, Carlos, pensei em ser um incentivador do bem, de coisas boas. Isso é importante. Né? Trazer uma coisa que uma pessoa se espelhe e diga, aquilo ali é bom. Então, se você traz coisas boas, sua tendência é crescer e com certeza, né? Com certeza. Então, o meu pensamento sempre foi esse. Bom, a gente chegou aqui em Cubati, eu tinha 2 anos de idade. Meus pais, a gente morava em Barra de Santa Rosa, meu pai veio para cá. Eu lembro, nos anos 80, eu era criança, era adolescente. E meu pai, ele sempre foi um grande incentivo para mim. De querer mostrar coisas boas, de querer... De que você não possa, se não puder ajudar, não atrapalhe. Esse foi o dilema dele com
todos os filhos dele. É tanto que ele praticamente na política aí, que não vem um assunto, mas foi uma pessoa que passou... 7 mandatos Foi sete mandatos consecutivos. de vereador. Se aposentou, inclusive, como É. vereador, né? Uma pessoa dessa já está dizendo que é benquista, né? Não é, E hoje tem meu irmão também que está na política aí, e eu parti para o lado do tomate, agro, do do agro. Do agro, é. E pretendo ficar lá. E eles estão aí, e eu acredito que vem coisas melhores. O Jair foi quem herdou Foi. o legado de Benjamin, É, aí hoje a gente está aí fazendo esse trabalho. Hoje eu pretendo incentivar as pessoas que queiram entrar no ramo, que queiram enganjar e que possa fazer um trabalho que eu sempre venho fazendo. Porque, Carlos, a vida é passageira. Sem dúvida. Hoje a gente está aqui, amanhã a gente não sabe. E para isso tem que existir incentivador. Porque se não tiver incentivador, como é que vai continuar para frente, né? Tem que ter uma oportunidade, né? Exatamente. Pronto. O Pombinho, inúmeros de geração de emprego aqui. Cubati, vamos para Cubati ou na região, vamos dizer assim. Quantas pessoas você emprega hoje na sua empresa? Carlos, o último levantamento que a gente fez tinha 220 pessoas, direto e indireto. Direto e indireto, é muita Isso. gente. É. Muita gente. Que depende disso ali, né? Ou seja, Depende são 200 e poucas famílias, né? Porque quando você tem um membro de um, vai beneficiar a família. Eu acredito que hoje Cubati, na cultura do tomate e da cebola, deve ter em torno de 600 a 700 pessoas que diretamente com todo esse processo, né? De todos os produtores, entendeu? Todos os produtores. Muita gente. Porque tem vários produtores em Cubati. Praticamente 10% se for citar da o população. nome... eu citei alguns, eu não conheço todos. Porque a gente vai passando pela mente e tem aqueles que é como eu te falei, que se espelha, que pede uma opinião e tal. Será que eu plantando 10 mil pés de tomate dá certo? Será que eu plantando 5 mil pés de tomate dá certo? E eu sempre dizendo, dá. Claro, vamos enfrentar e vamos mostrar que a gente é capaz, né? Apesar que não é uma aventura, né? Uma aventura, exatamente. Mas, uma coisa mas a gente requer um investimento, um estudo. Isso. Né? Mas para tudo tem um começo, né? Tem um começo, é verdade. Que nem eu falei para você, né? Eu comecei de uma forma enxergando, observando, vendo que realmente dava certo, que não dava. Entendeu? E assim chegamos aí onde a gente está. Onde você está. Eu falei para você, eu estou entrando praticamente num segmento parecido, estou tentando ainda entrar, porque é uma pergunta que eu acabei esquecendo de colocar, sobre as questões burocráticas, vamos dizer assim. Eu saí da pandemia do ramo, né? O ramo de show foi resetado, e em 2020 a gente precisava achar alguma coisa. Eu fiz uma consultoria no Sebrae com minha amiga Heloísa, gerente aqui da região, e a gente achou entrar no ramo de carvão vegetal. O carvão vegetal na Paraíba, ele tem poucos carvões legalizados. E aí, de primeira, eu já comecei no processo de legalização antes da fabricação. E nesse processo a gente está há quase 2 anos aguardando a licença da SUDEMA. Muita coisa, é muito travamento, é muito problema. Então, ou seja, para você é muito mais fácil hoje no Brasil você trabalhar ilegal, você burlar e você fazer do que você fazer legal. Aqui fica até um alerta aqui para que os órgãos competentes, o poder público, para quem quer produzir, gerar emprego, gerar renda, pagar imposto, é mais difícil do que quem não paga. É muito complicado. Então, dentro desse contexto aí, você esbarra muito nessa questão de licença ambiental, dessas coisas, tem esse processo também? Às vezes acontece de ter, mas a gente sempre consegue legalizar e trabalhar dentro da lei, né? E não sei, recentemente não sei se você soube, né? Aconteceu. Soube, inclusive pelo grupo
que a gente tem que combater 24 horas sobre um problema que você teve já reincidente, inclusive, né, em alguns plantios aí, e agora recentemente no, né? Foi exatamente 6 meses, né? Completou de um ataque. Eu acredito que foi um ataque. Porque o cara que faz um negócio desse, eu acredito que ele não tem coração, ele não pensa, ele não sabe a dimensão que isso pode causar. Isso. Né? É um impacto tremendo. Há 6 meses atrás eu perdi 200 mil pés de tomate por um ataque desse. Muita coisa. E não só perdeu todos os colaboradores, porque isso é uma cadeia, né? É uma cadeia. Se eu não tiver a produção, como é que o galpão vai girar ali? Como é que o motorista vai receber? O motorista vai carregar o quê? Digamos, o revendedor lá na Empaz, vamos dizer, ou em outro, vai revender, é uma cadeia aqui. Sem contar, Carlos, o impacto que tem dentro da economia da cidade. Exatamente. Porque se eu não estou ganhando para gerar e pagar, está perdendo todo mundo, está perdendo um dono de mercadinho, um dono de padaria, um cara que ajeita uma bicicleta, um cara que ajeita uma moto, entendeu? Isso é toda uma cadeia que na verdade é uma pirâmide. Quando Exatamente. quando você bota um mercadinho, quando você tem uma plantação, é uma pirâmide. Todo mundo dependendo de alguém, né? Vai chegar em alguém. Aí eu acredito que uma pessoa que fez isso, ele não pensou nisso, entendeu? Se ele pensou em me atingir, não só atingiu você, atingiu uma cadeia total. Porque eu acredito, Carlos, como todo mundo me conhece aqui na cidade, eu sou uma pessoa que, como você está vendo... Todo mundo conhece todo mundo, cidade pequena, né? Não faço mal a ninguém, pelo contrário, só faço bem. E receber um ataque desse, do nada, sem você saber de onde vem, de onde parte, por que motivo, é muito complicado. E sem falar também, Pombinho, nos danos ambientais que isso causa, né? Porque assim, você não está... O cara, quando pensa em fazer esse tipo de situação, ele não está matando só o seu plantio. Existem os danos da água, que não vai servir mais para nada, o açude vai ficar contaminado. Está lá hoje, como eu postei aí, todo mundo viu, né? O dano que fez na lavoura, sem contar a terra e a água do proprietário lá. A água, a terra, a lavoura, e assim, conseguiu inseto. Porque a gente trabalha com terras arrendadas. Eu tenho 2 propriedades, só que por questão de manejo, né? Não, manejo e até porque água também, né? Que a gente estamos esperando aí, se Deus quiser, Deus vai mandar chuva para fazer água para a gente situar no local só, porque a gente fica se deslocando muito daqui para outros locais e gera um custo alto. Gera um custo alto, gera um desgaste para o funcionário. Isso, para você transportar para lá, trazer para cá. Aí eu acredito que o cara fazendo uma coisa dessa aí está prejudicando, porque já são 4 açudes que foi atingido. Dentre esses 4 açudes, os que eu fiz análise, apenas um eu aproveitei para plantar cebola. Porque a cebola era mais resistente a herbicida, então eu consegui ainda fazer uma cebola lá. Mas todo pé de feijão que nasce lá, todo pé de tomate que nasce lá morre. Porque está irrigando a cebola, quando escorre a água lá que... Então quero que você depois me indique, que se você souber, para eu matar um mato lá do sítio do meu, porque eu pago todo ano, acabou para limpar lá. Tá até medo desse negócio de mato. Ave Maria. E herbicida. Comigo, com relação a... Eu vi um documentário a respeito do... Não está aqui no nosso script, mas eu lembrei agora. Certo. A respeito dos agrotóxicos. O Brasil, acho que de 2011 para 2008, é o país que mais consome agrotóxicos. Como é que funciona essa questão do agrotóxico no mate? A cebola eu acho que não sei se leva, o pimentão. Acho que o pimentão é o que mais leva, porque eu achava que era o que menos levava. Isso tem algum impacto, tanto na natureza como para o ser humano? Eu acredito, Carlos, que como a gente trabalha com defensivos controlados, isso, assim, né? que com resisto, então se é a mesma coisa você tomar um remédio que um receituário médico, né? Eu sei.
Entendeu? Isso que é uma droga, né? Não deixa de ser. Então, nesse caso, você puxou esse assunto, eu estou buscando aí, inclusive, mês que vem agora, eu estou indo para Israel, com o meu parceiro Enéas, da AgroCenter, a gente vai lá... É um país que eu tenho vontade de conhecer. A gente vai fazer um passeio lá, porque lá existe muito plantio no telado, né? Plantio protegido. Não conheço. A gente fez uma viagem agora há pouco para Ubajara, na Serra da Ibiapaba. Minas Gerais, né? Não, aqui no Ceará. Ceará? Aqui pertinho, né? Visitar umas áreas justamente de telado, né? De malha, casa de malha. No caso é tipo uma tela que, digamos, o inseto não vai atrapalhar. Você vai diminuir o custo. O custo e assim da produção, produzindo um produto mais saudável, isso. inclusive. Interessante. Muito interessante. Bom. A gente está indo buscar isso aí. Mês que vem nós estamos viajando e já fomos em outros locais visitar. Inclusive, Enéas já fez já teve uma construção já de casa de malha em Buqueirão, do meu amigo Júnior de Agamenon. E a gente está vendo, acompanhando e assim vamos buscar e trazer esse projeto para cá. Muito interessante. É um projeto que eu acho que para a região seria pioneiro, né? Para cá, para nós. Eu, pelo menos, não tinha conhecimento, vou dar uma estudada. Outra coisa que você falando nesses projetos que você precisa, que você pretende implementar para melhoria, digamos assim, da produção e custos, você nunca pensou ali no seu galpão, uma coisa que eu sempre me perguntei, aproveitar o desperdício que tem da tomate, do pimentão, sei lá, e transformar esse molho? É muito complicado, é caro, é difícil? Isso não funcionaria também, não agregaria valores a você? Tem uma certa burocracia para isso, sabe? É mais complicado. Eu já tentei buscar, mas nada é impossível, né? Como, por exemplo, eu falava em outras... Eu até falei com o Ranulfo outras vezes, porque não, o Cubati não ter uma beneficiadora de betonita. Porque, por exemplo, sai daqui e vai para Soldado Boa Vista, e não sei se tem outras cidades. Só sai daqui. A partir do momento que você faz, que você beneficia aqui, ela sai com o valor do mercado agregado e deixa renda para o município. Porque os caminhões eles só dão prejuízo, pelo que eu acompanho. Mas que não é o caso do tomate. Então, assim, eu sempre me perguntei por que não fazer uma polpa, um molho, sei lá, um extrato. Então, no caso, a burocracia é que aquela velha burocracia que a gente tem. O custo é muito alto. Custo alto também, né? Mas eu já veio em mente. Já veio, né? Já pensou. Já pensei nisso. Não é uma possibilidade descartada, né? Não. Outra coisa que eu acabei não botando aqui, mas assim, me lembrei agora. Uma coisa que eu observo muito, não sei se seria viável ou porque nunca aconteceu. A maioria das pessoas que revendem verduras, hortifruti granjeiro aqui, elas têm que se deslocar até Campina para depois trazer. Não seria interessante você, junto com esses outros produtores, criarem dentro da cidade um entreposto para que diminuísse o custo dentro da sua própria cidade, da sua própria região, e dentro desse mesmo entreposto, digamos, o desperdício, alguém doar, aquele desperdício que cai, que é de boa qualidade. Eu já tive muitas vezes na Seara e vi, o cara está descarregando o caminhão ali, cai uma tomate boa, o cara já não vai apanhar mais. Então, assim, e para revenda dessa pessoa que revende lá na mercearia, não ficaria viável para vocês fazerem isso, ou isso é totalmente fora de você nunca pensou nisso? Não, eu sempre vendo ali para alguns... Aqui dentro, aqui, aleatoriamente, um menino né? que vem sempre... Sei como é. Ronaldo, Daniel... Tá. Uma turma que sempre vem... Então, essas pessoas às vezes não precisam ir diretamente em Campina, né? Porque a maioria das vezes eles pensavam que eu sou vendido de carrada, entendi.
Eu também achava que você, por exemplo, que todos os produtores só fechavam a carrada e tal, não vendia aqui. Mas é interessante. Essa questão do entreposto é interessante porque eu estava vendo com o meu amigo Júlio, da cooperativa do Mário Preto. Infelizmente, ele perdeu a eleição da cooperativa e a gente não conseguiu implantar para pegar aqui o umbu e a acerola, entendeu? Sei. Daqui da região. Então, assim, por isso que eu citei essa pergunta do entreposto, para que, de repente, um consórcio, uma cooperativa, ficasse mais barato aqui para o povo local da cidade ou da região. Mas aí é uma coisa que você... É muito projeto para você avaliar. Bom, minha outra questão aqui, importante, o agronegócio, a gente sempre soube que é quem mantém, né, em todos os seus setores, todos os setores de produção. Existe, por parte do governo federal, por parte dos governos estaduais ou municipais, algum incentivo para que você, ou você bota a cara e é você mesmo, sozinho? Eu vou fazer que nem Zé Grande, é na tora mesmo. É na tora mesmo, né? Aí, ou vai ou racha. Pelo contrário, vocês geram, né? Exatamente, é por isso, Carlos, que em uma hora dessa, em um momento desse que eu passei, como eu te falei, o prejuízo lá foi estimado em média de 1,5 milhão a 2 milhões de reais. Muito Foi dinheiro. 200 mil pés de tomate aí. A R$10. Mais ou menos isso quando você... E sem contar o que você deixou de arrecadar, de ganhar. Em cima porque disso. isso é uma estimativa de base, né? Você faz uma base daquilo, do investimento até aquele ponto, Isso. né? Porque é bom as pessoas saberem disso, porque até uma pessoa dessa que está com esse ato digamos, de vandalismo, de maldade, ele pensar bem e saber de que está gerando um impacto muito grande para a sociedade, para a nossa cidade, para o meio ambiente, para tudo, como a gente conversou, né? Então eu acredito que uma pessoa dessa, a mente dela deve estar apagada, deve estar... não está pensando, eu acho que... não sei. Muito porque, Carlos, eu não sei, eu vou até fazer um convite a você para você ir dar uma olhada lá na plantação. Sim, a gente faz uma para você ver a situação que ficou. Isso, de um dia... Isso aconteceu na sexta... Quando foi no domingo, os sintomas, no sábado os sintomas já começam a aparecer, no domingo aumentando, né? No domingo aumentando, eu pedi o menino para não colocar mais água nela, deixar. Aí, no caso aí você já perde totalmente, deixa de como ela. Ela não tem mais tá buscando aí alternativa para ver se estabiliza, se muda. Mas eu acredito que pelo que eu já passei, não tem só a mão divina, né? Porque quando ele quer... Se chover, digamos, aí a água pode melhorar, né? Como já deu uma chuva já hoje, né? E possa ser que continue chovendo, para ver qual o processo. Mas para quem entende do assunto é difícil. É difícil reversão, né? É um dano e quase que irreversível. É muito complicado. É uma coisa que assim, tem que se... sabe, não sei, é até complicado de você falar, porque... até porque eu não tenho, é como eu te falei, eu não tenho inimizade. Eu nunca ofendi a ninguém, como todo mundo sabe. Fica difícil de traçar de traçar. Processo, então eu não só quem pode julgar é Deus, né? Eu não posso chegar e eu não tenho a mínima ideia de quem... do que possa, de quem possa, né? Ter feito. Eu só peço assim que o cara que fez, ele tenha consciência, que ele veja o que é que ele está fazendo, porque isso aí é um crime muito, muito sério. Muito. Entendeu? Muito grave, inclusive, porque assim, não é só, como você disse, não é só é uma cadeia que está destruindo, né? É uma cadeia de trabalho, uma cadeia alimentar, um processo muito complicado. Eu até peço os produtores, como Miro, Geronço, Danilo, Jojo, Afonso,
Vicente, né? Vicente, tem mais produtor que está na Combina. região que tem um cuidado, que vigia, porque é uma situação você que... pode sofrer um ataque, né? É, Pombinho, o relacionamento com esse pessoal, você é tranquilo, né? Como você disse, não tem problema com ninguém. Então, assim, provavelmente você não tem um relacionamento ruim com seus colegas produtores, né? nem colega, nem funcionário. Não tem de ordem, né? Não tem. Muito É uma complexo. coisa Muito complexo. É que não te falei, fica difícil para... Mas eu entrego na mão de Deus porque Claro. eu sou um cara que eu tenho muita fé em Deus. Eu sempre digo que Deus no comando sempre. de Deus no tudo, comando né? sempre, e a gente está aqui por permissão dele. E tudo é passageiro. Ele Então, tem o dom de nos guiar até o dia que ele quer, né? Então eu foco, não vou perder meu foco de trabalhar, Não de... pode. Entendeu? Nem deve, né? Se a pessoa que está fazendo isso está tentando tirar meu foco, não vai conseguir, Tem que porque... se estabilizar. Porque isso aí foi um dom que Deus me deu Claro. de trabalhar, de seguir, de ajudar, Claro. de buscar sempre ajudar as pessoas em termos de tudo que você imaginar. Em termos de uma opinião, se o cara está com um problema numa roça, com alguma coisa, me pergunta, eu sempre... Está disposto Isso, a colaborar em todos os sentidos, né? É Muito complicado, é muito trágico. mas eu acredito que tudo dará certo e a gente vai continuar, e eu acredito que essa pessoa vai ter consciência. Vai, de Deus parar choca isso. no coração, né, dessa pessoa aí, e veja que... Aí, a respeito da cebola, Carlos, eu como comecei a plantar aqui, e sempre eu estou dizendo aos meninos, né, que plantam tomate também, para a gente diversificar também. Porque aí você tem vários segmentos, Isso. né? Isso, como hoje eu estou com tomate, cebola e pimentão, né? Tentando diversificar para isso, para você sempre encaixar, porque tomate em si, a verdura em si é incerto. Ela é um jogo, né? É uma loteria. Isso, hoje está caro, amanhã está barato. Aí amanhã o pimentão está caro, o tomate está barato, a cebola está... É assim. Esse fator do preço é aquela questão da lei da oferta e da procura. Por exemplo, se tem muita tomate, se tem muita cebola lá nas Impasa, na Ceasa, esse centro de distribuição, ela fica cara, se tem pouca, e se tem muita, ela fica barata? É mais ou menos assim? Isso o processo é dessa forma aí. Porque se tipo, em cada, vamos supor, Bati tem hoje, em média de quantos habitantes? 7 mil. 7 mil habitantes. 7 mil, se cada um se cada uma pessoa dessa consumir um tomate por dia, se você fizer a conta direitinho e fazer a conta do que está sendo produzido, se cair naquela média ali, ela vai sempre se estabelecer. Mas se diminui o consumo, se diminui o consumo, aumenta a produção. Aumenta a produção. Aí cai o preço. Cai o preço. Então é essa. Muito complicado. Por isso que eu disse, não é um negócio para amadores. Tem que ter um estudo, tem que ter mas assim, em média hoje, quanto é que está? É quilo, a caixa, ela é uma caixa, não é por quilo, não. É uma caixa independente de quantos quilos. A maioria das praças hoje tipo Ceasa mesmo, mercado é que vai em quilo, né? Mas Ceasa é caixa. É caixa. Uma caixa ela pode dar 28 quilos, 28, não 30, tem. 28 de É uma média, não tem um valor, né? Eu pensei que era Isso. por quilo, no caso é por caixa. A cebola funciona do mesmo jeito? A cebola não, a cebola é no quilo, né? No quilo, né? É 20 quilos o saquinho. O saque. Independente, digamos, de você empacotar o saco, ele vai com 20 quilos. Já sai pesado já. Já sai pesado. Entendi. A embalagem já é para 20 quilos mesmo. É menos perecível a cebola do que o tomate? O tomate... A cebola aguenta mais. A mais, cebola, né? dependendo do manejo do produtor, ela chega aí até 30 dias no galpão. É Dependendo. uma duração, né? Dependendo Boa, né? Não tem como... do pós-colheita. No caso de vocês aqui, por exemplo, o Bati,
Uma vez eu num podcast com o Valé, Edson falou alguma coisa que aqui seria uma das regiões que mais produzia. Na Paraíba hoje, o polo de produção de tomate, ela é mais concentrada entre vocês, Cubati e região, ou tem outros polos aqui? Tem sim. Tem o Pernambuco, né, que produz bem, a Bahia. Bahia, né? Bahia. Mas assim, na Paraíba... Não, na Paraíba... Sim, Buqueirão produz ainda? Isso, Buqueirão produz, né? Na verdade, a Paraíba praticamente quase toda está produzindo. Está produzindo, né? Porque com essa questão de falta de água, né, a gente vai se deslocando para o canto, o pessoal do Buqueirão às vezes vem para... É porque você fica rodando, né, procurando locais, procurando espaço onde tem a terra e água, que é a sua base, né? Então assim, você tem que estar se deslocando a todo momento. Essa questão do manejo do plantio, por exemplo, de você plantar numa terra agora e você tira quanto tempo em média dura você retirar um plantio? Quanto tempo? Leva quanto tempo mais ou menos para você plantar e colher? É em torno de 120 dias. 4 meses. Porque do momento que você planta até a última colheita. Em média no caso, porque ela vai dando gradativamente. Ela não é uma colheita e acaba, não. Ela você vai tirando, vai tirando até exatamente ela cessar um pouco, né? E você, no caso, você não tem nem como, por exemplo, numa só terra, fazer um plantio já um atrás do outro, né? Porque a gente sempre faz uma sequência de, vamos supor, eu acho que ia fazer sequência de 4 roças em um local só, mas dependendo do manejo, na roça final, se você não tratar bem, o resultado não é muito positivo, não. Então, no caso, você precisa de um intervalo, vamos dizer assim, de um intervalo de quanto tempo, por exemplo, na sua terra, no seu sítio, na sua fazenda, você precisa de... Você faz 2 por ano? Dá para fazer 2 por ano? Dá. Se tiver água, né? Dá. Dependendo do manejo do solo também, eu sempre digo, né, que a gente terminou aqui essa roça aqui, a gente eliminar ela para que não venha atingir com pragas as outras, né? Entendi. Sempre a gente fazer esse manejo, quando for um ano você pode voltar a plantar novamente. Ô Bumi, a questão da água. Furar um poço não daria certo numa determinada região, ou isso não daria? Isso aí acontece muito na região da Bahia, do Pernambuco. Né? O pessoal às vezes, região de Garanhuns, Najá, região da Bahia, Irecê, Lapão, essa região aí, a turma sempre trabalha com poço, né? Mas a nossa região, como você sabe, é escasso para cavar o subsolo já é explorado demais, né? Essa área do solo da água. É uma possibilidade que a gente ainda não pensou, né? Não trabalharam com isso. É porque assim, eu penso, como você depende, nós vivemos numa região semiárida, uma região que chove pouco. Então assim, se você depende de chover, juntar água e você fazer o plantio. Aí muitas das vezes os açudes têm que ser um açude já de um grande porte, né? Não é um açude pequeno para você plantar, digamos, 50 mil pés por aí, né? Eu acho que não sei quanto você planta, mas 50, 100 mil pés por roça, ou você divide, você fraciona? Fraciona. Agora você fraciona em datas diferentes, você, por exemplo, você planta agora no janeiro, por exemplo, aí você... Daqui a 30 dias você planta outra? Ou você planta tudo de uma vez? Como é que funciona? Agora mesmo eu estou numa sequência de 8 em 8 dias. 40 mil pés. De 8 em 8 dias. Porque aí ela dá uma produtividade, né? De 8 em 8 dias a gente semeia 40 mil pés. Aí vai plantando e vai... Isso o ano todo, né? Porque aí toda semana você vai ter um plantio com frutos. Interessante, é muito interessante. Outra questão importante aí, Pombinho, essa questão do transporte. Como você disse, fui caminhoneiro, comecei e tal.
Hoje eu também vejo que há muita gente que trabalha com transporte em Cubati, transportando tomate, né? Tem Tomate, sim, cebola, tem. é uma cadeia interessante também. No meu caso lá tem os carros são próprios, né? Tem 2 carros locados também. Que você precisa fazer um... Isso. Estava vendo no seu perfil, deixa eu diminuir o meu aqui, você abriu o Impactos agora, né? Uma distribuidora, como é que funciona? Lá é uma filial, né? É uma filial da... Então, A gente, no caso, tem lá, que é próprio em Campina Grande, né? No caso 4, você está centralizado nas duas regiões, digamos, Sertão e entre o litoral e o Curimataú, porque aí você precisa de uma logística, né, para estar sempre distribuindo. A sua distribuição, ela é feita só Paraíba ou você envia para outros estados, para outras Vai sim, regiões? para outros Vai, estados. né? Vai para o Rio Grande do Norte, Pernambuco, às vezes para fora. Vai da procura, né? Sergipe. Você, no caso, você precisa abrir um leque de, digamos, de compradores, você sendo fornecedores, para você, digamos, aquela palavra que acaba de boiar, né? No popular. Você tem que ter um leque de pessoas que compram para que você não boie com essa produção, não é isso? Tem, mas acontece de boiar. Acontece também. Como eu te falei, né? Às vezes a demanda é maior do que o consumo, né? Por exemplo, em João Pessoa eu tenho um parceiro lá que vende 8.000 caixas de tomate por semana, né? Que eu forneço para ele. Mas tem época que não vende, digamos, ele não consegue atingir. Não consegue atingir, quer dizer, ele consegue atingir, mas não consegue vender o que foi produzido, entendeu? Muitas vezes a gente sofre muito com isso também, com a perca na roça, porque... Ainda tem uma perca na roça, né? Tem um desperdício. No ano passado ainda eu consegui uma parceria com a Palmeiron, né? Ainda consegui. Sim, interessante um assunto. Você não conseguiu, no caso, você já conseguiu uma parceria com outros. Porque tem empresas de doces que eu já vi que usa tomate, né? Aí eu consegui a parceria com eles lá, ainda mandei os tomates para lá, eles inclusive até marcaram comigo uma visita e em uma determinada data eu estou vendo aí a agenda para a gente. Possibilidade, né? Porque aí você já tem digamos, uma segunda opção, uma segunda ponte. Isso. Para que, quando boiar, vamos dizer assim, no sentido popular, no ditado popular, você tem para onde escoar, né, essa sobra. Há outros parceiros, outros produtores, eles também buscam, você tem conhecimento, ou só você tem buscado essas soluções aí, como você, Edson, não sei? Eu busquei, aqui mesmo, foi só eu que busquei, né? Até agora, né? Mas isso aí... incentivar a outros produtores também buscar também. Buscar nessas alternativas, né? Porque se está perdido lá, tem como aproveitar, né? Exatamente. Pois é, meu irmão, eu não sei, eu estou aqui, Júnior, como é que está nosso tempo aí? Eu estou sem cronômetro aqui. Eu acho que a gente já bateu um papo bacana. Pronto. Qual o recado que você deixa aí para seus colegas do ramo, para as pessoas de Cubati, para seus conterrâneos, seus amigos da família em si? É como eu te falei, né, Carlos? Eu sou incentivador do bem. Eu me disponho a sempre estar ajudando. Eu deixo um recado para eles que dê o gás, toda a determinação que você puder. Sempre o melhor, né? Dê sempre o seu melhor. Faça com amor, faça com gosto, que tudo dá certo. Sempre colocando Deus na frente, porque sem Ele nós não somos nada. E assim, né? E assim, sempre tendo resultado. Eu acredito que é dessa forma que eu sempre venho pensando, converso sempre com meus colaboradores, com as pessoas que trabalham comigo ali, direto, junto com eles,
no boca a boca, e falando como é para se fazer, que oportunidade a gente tem, na hora que tiver, agarra, aproveite, porque às vezes é única, né? É verdade. Aproveitar e mandar um abraço aqui para seu sobrinho Tiago, meu amigo. Não sei, a menina. É Jéssica, minha filha. É sua filha, né? Jéssica, e mandar um abraço para sua família, para a Zona, para a Berenice, para a Arenice, que já estava cobrando ali logo cedo, seu irmão Jailson, seu pai, enfim, toda a família, né, que a gente conhece. Alguns amigos que com certeza estão aí na escuta. Não vou falar de todo mundo, posso esquecer de alguém, ficar chateado. Exatamente. Mas enfim, é todo mundo que desde o início, né, a gente começou em 2021, esse podcast era online. Eu iniciei a política. Tive a honra de meu primeiro entrevistado ser o ex-prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues. E tá inclusive para a gente voltar a fazer aqui presencial. E tantos outros que eu fiz, né? E nessa nova etapa presencial, iniciando aqui com você. E quem se interessar e quiser, o convite está feito aqui abertamente a todos que são do segmento, né? A gente vai estar sempre mesclando os convidados, falando Isso. do que é interessante, né? Do que realmente é importante para a cidade. Então, mandar um abraço aqui para todo mundo, as pessoas que colaboraram, já falei no início. Aproveitar também aqui, que eu fui lembrado ali hoje, mandar um abraço para minha irmã que está completando um ano, Silvana, e eu já estava esquecendo de postar aqui. E agradecer a todos os colaboradores, a você, a Júnior, Cauã, que me ajuda aqui, que são meus colaboradores aqui no podcast. Aproveitar e mandar um abraço para a Fafá também, dos Paredões, que está lá, que me ajuda aqui sempre com algumas dicas. Tauan, que me ajudou, me deu umas dicas. Meu amigo Carlos Mix, que esteve aqui também para me tirar uma bronca que a gente estava aqui no áudio. Enfim. Então, por mim, eu só tenho a agradecer aí pelo seu esclarecimento. É importante demais essa sua atividade, como de todos os outros. Porque gerar emprego no Brasil hoje, gerar renda, é uma coisa que precisa ainda ser olhada com outros olhos. Porque quem produz alimenta uma cadeia de quem não produz nada. Dessa forma. Né? Então, precisa ser... Eu vou vir agora para a questão da política. Eu não votei no segundo turno para presidente, eu votei nulo. E eu vejo, apesar de não ser bolsonarista, não ter votado em Bolsonaro, mas eu vejo que o presidente Bolsonaro, o ex-presidente Bolsonaro, ele incentivou muito mais, né, até porque a bancada do agronegócio, muito ligada a ele incentivou muito mais a ir lá para o sul, né? Para cá, Nordeste é muito complicado. Mas assim, que as pessoas que fazem política, os deputados federais eleitos da Paraíba, e os estaduais também, começassem a ver essa produção, porque são essas pessoas, esses guerreiros como você, como o Edson, como o Miro, como tantos outros, levam nas costas, né, uma produção e uma geração de renda, porque é comida na mesa dessas famílias. Sem emprego, sem renda, infelizmente. E o comércio em si, porque se essas pessoas ganham dinheiro, elas compram, elas gastam. Exatamente, né? Carlos. Eu vi no semblante das pessoas que estão ao meu redor, dos colaboradores que estão ao meu redor, os que ficam nas roças, que ficam no galpão, eu vi no semblante dele um semblante de tristeza, de angústia, pelo que a gente está passando. Pelos acontecimentos. Isso, pelos acontecimentos. Porque, Carlos, hoje eu sou um cara trabalhador, eu tenho coragem de trabalhar. Que Deus a defenda der tudo errado, você recomeça novamente. Pega o volante do caminhão e vai de novo para a estrada e corre atrás. Mas aí eu fico pensando em pessoas como eles, que estão ali, que dá o seu melhor, que está ali
visando que a empresa cresça, que chegue no final do mês, tenha seu pagamento certinho, em dias, tudo bonitinho. Então eles ficam numa tensão muito grande a respeito disso, porque eles estão vendo. Eles dependem. Eu vi uma declaração do presidente Lula, eu acho que ele foi infeliz. Eu votei em Lula 4 eleições, ele perdeu 3, eu ganhei 2, aliás, eu votei 2, perdi, ele ganhou 2. Depois eu votei em Dilma, depois não votei mais. Mas eu vi uma declaração agora no início do ano, muito infeliz do presidente Lula, que ele disse que o empresário só ganha dinheiro porque o trabalhador trabalha por ele. Eu discordo totalmente. Discordo veementemente. Eu também Por quê? vejo isso. Porque tem pessoas que têm a capacidade e a coragem de empreender, de fazer um investimento, de ir para dentro como você vai. Outros, infelizmente, não têm. Então é preciso, vivemos num país capitalista, entre aspas, democrático, que precisa dessa cadeia. Tem pessoas que têm a capacidade, como você, como o Edson, como outro, de ter a coragem, que não é fácil empreender nesse país, mas infelizmente todo mundo ganha dinheiro, todo mundo, mas porque trabalha. Isso. Você pode não estar lá na roça, lá todo dia junto apanhando, mas você está fazendo os contatos, vendendo, investindo, buscando ideias. Buscando ideia, como você disse, vou para Israel, vou ver uma nova tecnologia, fui para o Ceará. Então, assim, você está buscando inovações, você está buscando melhorar a produção, você está buscando... Então, eu acho que o presidente foi infeliz, muito infeliz. Tem sido infeliz em muitas palavras, em dizer que o empresário não ganha dinheiro, porque... Não, pô, o empresário... Aí, assim, eu até... É uma coisa que eu nem gosto muito de debater, e às vezes eu brinco no grupo que a gente tem. Mas aí eu pergunto, o presidente Lula ganhou dinheiro por quê? Ele ganha dinheiro porque ele vive da política. Exatamente. Então, se a situação for inversa, ele ganha dinheiro porque os eleitores votam. Exatamente. Né? Então, é muito injusta. Exatamente. Mas, enfim, Pombinho, eu volto a agradecer aqui a sua participação e deixo aberto o convite aí para Edson, para outros que queiram falar das suas produções. E vamos pensar aí na festa do tomate, aquele modelo aí que eu falei. Eu acho que é interessante você vai sentar uma hora aí, mostrar para que Cubati não seja só a capital do Supercross, que seja a terra da produção do tomate. Hoje, eu recebo muitas visitas ali no galpão, né? Muita gente fica até... Gente que vem de fora, às vezes pega um tomate, um negócio, olha, mas rapaz, um lugar... Eu fui uma vez que eu fui pequeno. Menino, eu até falei com você para trazer uma moto. Sim. Com o Raoni. Aí foi quando eu dei uma olhada, eu nem conhecia, nem sabia, na verdade, que você tinha que ali era o galpão, né? Porque quando você comprou aquilo ali era o parque de vaquejada e tal, né? Aí eu fui... Então hoje a gente tem lá o beneficiamento da tomate, da cebola, a gente tem abastecimento próprio, lá tem usina de energia solar. Esteja convidado para você dar uma olhada. Vou fazer uma matéria lá do empreendimento. São coisas que eu não sabia e eu acho que poucas pessoas em Cubati sabem disso. Né? O potencial. Eu sempre digo por onde eu ando e até quando alguém critica Cubati. Não, porque Cubati é uma cidade pequena que não tem isso. Cubati, para que as pessoas que estão nos assistindo, Cubati é uma das cidades pequenas com maior potencial econômico que essa região tem. Pois é. Não desmerecendo as demais. Exatamente. Respeito demais. Cubati, ele tem um potencial econômico, um comércio muito forte. Se você olhar, Cubati tem de tudo. Você encontra de tudo. Vai ser uma cidade então, assim, pequena, uma cidade pequena, de interior, eu acho que ela foi louvável. Em algum momento eu critiquei esse asfalto, porque foram 30 e poucos anos, mas graças a Deus saiu. Chegou, né? Chegou e louvável ao governador. E as pessoas locais, como vamos citar aqui, Dudu foi um dos caras que, junto com o Buba, que correu atrás, né? Aproveitar e mandar um abraço aí para os dois. Então, assim, foi interessante, foi importante essa malha viária. Então, isso também agrega muito valor a Cubati. Então, tem pessoas que Cubati é uma cidade pequena e tal, e não sei o quê,
mas Cubati tem um potencial enorme. E com essa produção, com essa sua empresa e com outras, com certeza virão, eu acredito que Cubati melhore muito. Porque é quem produz, eu sempre digo, quem produz é quem faz o crescimento da cidade. Exatamente. Né? Porque eu sempre digo, eu discordo quando alguém diz dinheiro público. Discordo. Eu discordo que exista dinheiro público, existe dinheiro do povo, existe dinheiro das pessoas que produzem, porque o governo produz muito pouco. As empresas que produzem do governo, que a gente sabe que é Mista, Vale do Rio Doce e a Petrobras. O resto é dinheiro dos municípios, dos estados, que vão para lá com nossos impostos, que depois voltam, muito mal distribuído, por sinal. Então eu discordo que exista dinheiro público, existe dinheiro do povo, e que um governante ou vários governantes administram esse dinheiro. Diferente de uma empresa privada, onde você gera o seu próprio capital, você gera seu próprio investimento e você mesmo administra. Exatamente. Então, a gente encerrar, a gente já está chegando para 1 hora. Você chegou aí de viagem, também deve estar de ressaca. Nada. Vai descansar, mas não, você disse a mim que já tinha ido para o campo. Vou deixar você aí para fazer suas considerações finais aí, seus agradecimentos. Agradecer a você, Carlos, pelo convite, né? E agradecer aos demais que estão nos escutando. E um trabalho belíssimo que você vem fazendo, que é como você falou, né? Que está aberto aí para quem... É um trabalho voluntário aqui, Isso. o investimento aqui é com parceiros e 90% do meu bolso, e aqui a gente vai fazer. O nosso interesse é informar, A coisa que eu gosto, população, né? que Coisa que eu gosto. sempre, os fatos que sempre acontecem, que eu fico grato aí pelo convite, viu? Tranquilo. E esteja convidado sempre que Sim. quiser. A gente vai estar abrindo espaço. Depois a gente também vai para outro segmento. Vou entrevistar Tuan aí. Tuan é um empreendedor aí junto com o Iago, né? Tuan é um cara jovem que eu conheço desde criança, quando eu cheguei, voltei para cá no caso. Quando eu cheguei aqui em 2007, era uma criança, era um menino. Então assim, depois a gente vai conversar com o Tuan e outros comerciantes locais aí. Muita gente que faz a diferença na cidade, né? Faz. Cubati é uma cidade que tem muita gente trabalhadora, que corre atrás, que busca, que cria, que inventa. Então assim, a gente vai abrindo um leque, né, de entrevistas e mesclando aí com outros segmentos, com outras atividades. Então você que nos assistiu até agora, nossa estreia, a gente vai analisar as falhas, vai dar uma olhada, tem coisas que a gente ainda precisa corrigir. Então eu agradeço de coração, agradeço a Pombinho, aos colaboradores, às pessoas que nos ajudaram para que isso estivesse acontecendo. E até a próxima. Eu acredito que na próxima segunda-feira eu tenho um convidado na agulha, né? Aí já volto para o segmento político e, não confirmando, eu vou vendo, aí a gente vai sempre tendo 2 convidados para que a gente não deixe de fazer. Geralmente o nosso podcast é nas segundas, porque a segunda é um dia neutro. Só que eu considerei a quarta como um dia neutro, porque você vem saindo do carnaval, muita gente está em casa, está descansando, tá? Então seria mais fácil de absorver. Isso. Então, na próxima segunda-feira, a gente volta novamente com o nosso próximo convidado. Agradecer a todo mundo, fiquem todos com Deus e até a próxima segunda. Se Deus quiser, né? Se Deus quiser.